batistas temos nos caracterizado como um povo missionário. É possível que o ardor missionário seja o nosso maior distintivo. Talvez o nosso zelo missionário seja a nossa maior contribuição para o mundo. Desde os nossos primórdios, nossos líderes têm estado envoltos com o evangelismo. Nossos missionários são elencados como os maiores de todas as épocas. Vocês sabiam que os missionários batistas estão ranqueados como os maiores missionários, ou dentre os maiores missionários que já pisaram a terra? Thomas Evans, um dos pais de nossa denominação, voltou para a Inglaterra em 1612 a fim de contribuir na evangelização de seus compatriotas. Apesar da intensa perseguição e agruras, cerca de 4 décadas mais tarde, já havia uma centena de igrejas batistas gerais em solo inglês. Hansen Knowles, patriarca dos batistas reformados, foi um inveterado evangelista, fazendo viagens missionárias a Ipswich em 1649, ao país de Gales em 1650, a Cornwall em 1655. Já em 1660 havia cerca de 130 igrejas batistas reformadas na Inglaterra. Com certeza, nos faltaria espaço nesse breve ensaio para falar dos esforços evangelísticos do encarcerado John Bunyan, grande autor do Peregrino. Faltaria espaço para falar sobre o gigante, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Deixemos as circunscrições nacionais e lancemos nossos olhos a nível mundial. A expressão missões mundiais está relacionada aos esforços de se evangelizar povos que entraram em contato com os europeus após os descobrimentos marítimos da era moderna. Em meio a muitos erros e acertos, em meio à imposição cultural ocidental, em meio à carnificina e outras agruras em nome de Cristo, as missões cristãs acabaram por propagar e disseminar o Evangelho de Jesus era um completo desconhecido. Milhões vieram a crer em Cristo. Mapas de Estado foram pela primeira vez produzidos. Indústrias e escolas foram abertas. Línguas receberam forma escrita. As origens da pioneira e mais importante junta de missões mundiais deram-se em 1784, quando foi proposto em Nottingham, Inglaterra, que houvesse um pacto mensal de oração em favor do anúncio do Evangelho para as mais distantes partes do globo habitado. Quando essa proposta foi passada, ainda não se fazia ideia das implicações desta oração e do corolário nascimento por vir da Sociedade Missionária Batista Inglesa. Tanto isto é verdade que o mais importante diálogo de missões modernas se deu 3 anos depois, em uma outra reunião da mesma associação. Com a chama missionária ardendo no peito, William Carey perguntou aos presentes, abre aspas, tem as igrejas de Cristo feito tudo o que é necessário fazer em favor das nações pagãs? A famosa resposta de repreensão de Ron Lyman ilustra o quão pouco se entendia de missões na época. Jovem, sente-se, quando Deus se agradar em converter o mundo pagão, Ele fará sem a sua ajuda e a minha. Fecha aspas. A repreensão de Ryland serviu apenas para fazer Carey mais resoluto em sua determinação de espalhar o Evangelho a longínquos irmãos. Em 30 de maio de 1792, Carey prega na reunião associacional o famosíssimo e eletrizante sermão missionário: espere grandes coisas de Deus, tente grandes coisas para Deus. Como resultado desse sermão, nasceu no dia 24 de outubro de 1792 a Sociedade Missionária Batista Inglesa para a propagação do Evangelho entre os não cristãos. O próprio Carey se voluntariou para ser o primeiro missionário da Sociedade Batista, embarcando para a Índia no dia 13 de julho de 1793. Este evento marca o momento inicial das missões mundiais e corretamente imortaliza Carey como o pai das missões
modernas. Este gigante foi, sem dúvida alguma, um dos maiores missionários que o mundo conheceu. Autodidata por excelência, ele compôs gramáticas, dicionários, traduziu porções da Bíblia para um número de línguas que deixaria qualquer tradutor boquiaberto: sânscrito, hindu, brisbasa, maratha, bengali, orija, telinga, kernata, maldívia, gujati, bulush, pashto, punjabi, kashmir, assam, burma, paia, talu, singalese, armênia, malai, indostani e persa. Em 6 destas línguas, a Bíblia inteira foi traduzida e circulada. O Novo Testamento traduzido em 23 línguas, além de vários dialetos dos quais porções das Escrituras foram impressas. Em 30 anos, Kelly e seus colaboradores fizeram a palavra de Deus acessível a 1/3 do mundo, um verdadeiro gigante. O que dizer de outros grandes batistas? O que dizer de outros grandes mastodontes da fé batista, como, por exemplo, Adoniran Judson e Andrew Fuller? A Europa foi impactada pela vida do missionário alemão Johann Gerhard Onkel, considerado o pai dos batistas europeus. Onkel, inicialmente luterano, chegou ele mesmo à convicção batista reformada através de estudos bíblicos. A Igreja Batista de Hamburgo, cuja fundação envolveu Onkel, é a mais antiga congregação batista da Alemanha, 1834. Este homem, cujo lema era Jeder Baptist ein Missionar, cada batista um missionário, encarnou este lema, realizando campanhas evangelísticas na França, Letônia, Dinamarca, Hungria, Rússia, Suíça, Grã-Bretanha, Noruega, Holanda, Lituânia, etc. Ele mesmo plantou mais de 280 igrejas, além de 1.222 pontos de pregações. Na Escandinávia, no país eslavo, ele estabeleceu 179 igrejas. Onkel também ajudou a escrever a Confissão de Fé Batista Alemã, a fundar o primeiro jornal batista da Europa, o Seminário Batista em Hamburgo. Por mais de meio século, este incansável missionário batista laborou na Europa, deixando um rastro batista inapagável naquele continente. Faltava-lhe espaço para falar sobre os grandes batistas missionários. Vamos aqui chegar em terra das mãos. Chegada dos batistas no Brasil, dá-se no final da Guerra Civil Americana. Vários colonos buscam no nosso país um lugar para reiniciar suas vidas, depois da derrota para as forças do norte. Insatisfeitos com a intromissão dos nortistas e humilhados pela perda da guerra da secessão, vários imigrantes mudam-se para o Brasil, principalmente para a região de São Paulo, mas também para Santarém do Pará. A primeira igreja batista em nosso solo foi fundada em Santa Bárbara, 10 de setembro de 1871. Aqui a gente pode discutir bastante isso aí. Embora esta igreja fosse voltada aos imigrantes, foi para ela que se dirigiu inicialmente o primeiro casal missionário a nossas terras, William e Anne Bagby. Lá chegando, um abençoado triunvirato missionário acabou por ser formado. O ex-padre Antônio Vieira de Albuquerque e o novo casal missionário Zachary e Kate Taylor se juntam ao casal Bagby para estudar estratégias para ganhar o Brasil para Cristo. Assim, em 15 de outubro de 1882, a primeira igreja batista da Bahia foi fundada, um estabelecimento ipso facto de um trabalho voltado aos nacionais. Tivemos a honra ainda de receber em solo pátrio gigantes como o judeu Salomão Ginsburg e o suíço Eugênio Alfredo Delso, ambos amparados pela Junta de Lisboa. Em 1907 foi organizada a Convenção Batista Brasileira, com imediata iniciativa missionária. Eu quero frisar esse ponto. Com imediata iniciativa missionária, através da criação da Junta de Missões Estrangeiras e da Junta de Missões Nacionais, comprovando assim o nosso espírito missionário batista. Nós batistas fomos no passado, somos agora, e mantidas as nossas tradições
sempre seremos missionários. Não é mera coincidência, não é por acaso que o maior evangelista de todos os tempos é o Batista, considerando Paulo, incluindo Paulo até hoje, somando todos os evangelistas, somando todo mundo que já viveu. Billy Graham sozinho pregou a mais pessoas, ele sozinho, por causa da mídia, televisão, rádio. Ele disse, não é coincidência que é o Batista. Esse Batista pregou pessoalmente para mais de 110 milhões de pessoas em mais de 80 países do globo e através da mídia para um número incalculável de indivíduos ao redor da terra. Somente em termos de audiência acumulada em rádio e televisão, estima-se um número superior a 2,2 bilhões que ouviram o Billy Graham. É uma marca batista nossa. A gente pode debater se nós fizemos bem ou mal missão, mas que é uma marca batista indelével, irrefutável, isso é. O evangelho social, seja. No final do século XIX, início do século seguinte, o evangelho social causou uma revolução na maneira pela qual os esforços missionários passaram a ser encarados. Este movimento tentou aplicar a fé cristã nas condições sociais dos desfavorecidos em um esforço para corrigir a situação miserável em que viviam os trabalhadores nas áreas industrializadas. Os fundamentos dessa corrente teológica foram o estabelecimento do reino de Deus e sua justiça. O mais importante articulador do movimento foi um batista liberal chamado Walter Rauschenbusch, considerado o pai do evangelho social. Rauschenbusch teve um impacto tremendo na maneira de enxergar a salvação, que na época enfatizava por demais a alma em detrimento do corpo. Este batista frisou que o estabelecimento do reino de Deus envolvia a salvação holística do homem, a palavra holística com sentido. Envolvia a salvação holística do homem, fato este que deveria alterar a sua vida aqui e agora. Corolário a isso, nós cristãos arguem a ele. Precisamos lutar contra as estruturas que causam e mantêm operados em situação de penúria. Teólogo de imensa criatividade, os esforços literários de Rauschenbusch impactaram figuras como Martin Luther King e Gustavo Gutierrez. Em 1919, a Convenção Batista do Norte o nomeou como a mais importante e potente personalidade dos Estados Unidos no reavivamento da ideia do reino de Deus na terra. Um outro grande lutador por direitos sociais foi o supracitado pastor batista Martin Luther King. Através de campanhas não violentas contra o racismo e contra a pobreza, ele veio a se tornar uma celebridade nacional. Entre 1957 e 1968, King viajou mais de 9,5 milhões de quilômetros, falando em mais de 2.500 campanhas a favor de iguais direitos a negros e mulheres. Escreveu 5 livros e inúmeros artigos. Sua fama muito irritou os segregacionistas no sul dos Estados Unidos, que acabaram por assassiná-lo. King é a personalidade mais jovem da história a receber o Prêmio Nobel da Paz. O aparecimento da teologia da libertação na segunda metade do século XX reforçou aspectos temporais socioeconômicos enfatizados pelo evangelho social de Rauschenbusch. O evangelismo passou a ser entendido por essas teologias liberais como mudança nas estruturas injustas que fomentavam a opressão dos menos favorecidos. Os evangélicos conservadores, batistas em particular, tiveram uma tendência inicial a rejeitar muitas das reivindicações dos proponentes destes movimentos e continuaram a frisar o novo nascimento espiritual. Todavia, tem havido uma aproximação tanto da parte dos liberais, onde se vê um retorno ao evangelismo de conversão, quanto dos evangélicos conservadores, onde se vê um esforço no campo social. Daí tem surgido as chamadas missões holísticas, que são entendidas como promotoras da salvação da alma e do corpo. A junta de Richmond coloca isso nesses termos, abre aspas. A tarefa de missões
missões, suprema e imperativamente, é fazer discípulos, batizá-los e ensiná-los a guardar tudo o que Cristo comandou. Isto inclui o mundo todo, toda criatura, cada geração. A tarefa de missões é também ministrar compassivamente aqueles que estão com fome, sede, destituídos, sem roupa, enfermos, aprisionados